Ô, doutora, aqui, a minha dúvida é com relação à questão de saúde, por exemplo. Né? Que a saúde, existe uns serviços contínuos, por exemplo, a alocação de veículos para a saúde, entendeu? Eu queria perguntar para você com relação tanto à alocação de veículos, medicamentos e alimentação. São coisas que não podem parar no hospital, entendeu? Planejar, entendeu? Então, assim, o que eu queria saber de você é o seguinte, se a gente pode fazer um termo aditivo de contrato com relação à alocação de veículos, medicamentos e alimentação, se é considerado, talvez, uma prestação de serviço de uso continuado, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Com relação ao que ela me falou ali, com relação às publicações, o que me preocupa também, às vezes, que às vezes você publica no seu jornal de circulação no município, você tem um domínio lá no site de um que você paga, e aí o Tribunal de Contas acaba notificando. Aí vai que ela se coloca lá para publicar semanalmente. Aí essa despesa que ela pagava R$1.000 no ano passado, vai para R$3.000 ou R$4.000, um exemplo, entendeu? O próprio Tribunal de Contas ele vai notificar com relação ao princípio da razoabilidade, economicidade, não sei, por aí vai, e pegando por base também o ano anterior. Então, eu queria saber até onde vai, o que você pode fazer com relação também à alocação de veículos escolares. Entendeu? Você tem que fazer uma nova licitação, que gera todo um gasto. Se a gente pode fazer um termo aditivo desse contrato, desde que não suba o valor da proposta, que continue o valor da proposta, a gente pode fazer um termo aditivo de prazo com relação a essas licitações. Vamos lá. Locação de veículos, saúde, educação, locação de serviços. Olha, prestação continuada é aquele serviço que não pode parar. Que se parar, tem problema. Certo? Vai trazer dificuldade. Transporte escolar não dá para parar. Mesmo que existam as férias de meio e final de ano, é um serviço contínuo. Há esse entendimento nosso, ok? Locação de veículos também. Medicamento também não pode parar, mas o medicamento, o entendimento não é só do TCM. O medicamento, um pensamento dos tribunais de contas, e inclusive do judiciário também, medicamento é compra. Aí é que a gente fala do planejamento. Você tem que se planejar. Você sabe, certo? Se você tem aquele controle lá, você sabe o que está faltando, o que é que gasta mais, as medicações que são mais utilizadas, que são menos. E daí você fazer um plano de compra. Não dá para renovar. Até porque é uma variação. Mais uma vez, só para concluir a parte de publicação, eu achei que tivesse claro, mas só mais uma vez ratificar o seguinte: a lei é seguir a lei. Não importa que a internet tenha domínio internacional, mundial. Ótimo que vocês divulguem também na internet. Mas tem que publicar no diário, no jornal de grande circulação diário. Um jornal de conhecimento no Estado, vamos colocar assim, no Estado, que saia diariamente. Não pode ser semanal, não pode ser mensal, não pode ser quinzenal. É diário. Acabou. Não dá. É a lei. Posso continuar? Vamos lá. Mais uma pergunta. O parecer jurídico tem que ser em que fase da licitação? Na fase de, após elaborado o edital, a comissão de licitação encaminha o edital, os seus anexos e a minuta do contrato para que o seu setor jurídico dê o seu aval. Ou diga que está tudo ok, ou se tem alguma irregularidade, alguma coisa que vá de encontro ao que está na lei, e aí se fazer essa retificação. Então, o parecer jurídico, ele é emitido logo após terminado e concluído o edital e seus anexos. Ok? Bom dia. Eu estou tentando falar desde quando a ilustríssima começou a fazer a palestra, logo após. Vamos agora. Viu? Eu queria inicialmente parabenizar a atuação de Caetano e do Tribunal de Contas na visão de descentralizar esse encontro. Porque nas regiões nós temos possibilidade de ficar um pouco mais próximo. Mas antes até de algumas perguntas, eu gostaria de sugerir. Aqui a gente viu uma grande ansiedade de todas as falas com relação à atuação das inspetorias. A primeira sugestão, acho que os inspetores, principalmente aqui, nós temos 2 IRCs na Regional Extremo Sul, seria de fundamental importância que eles estivessem presentes
até para ver a ansiedade que tem, né, os municípios. Porque, como o próprio tribunal falou, é impossível que o tribunal acompanhe 400 e tantos municípios e que tenha um diagnóstico, um raio-x correto. Então, a minha primeira sugestão, que esse primeiro passo de descentralização já foi muito positivo, que a gente faça um outro encontro com a presença do tribunal, da UPB, e com a presença dos dois inspetores da ICE. Com relação a... Eu sou Lucilene, estou secretária de Finanças da Prefeitura de Itamaraju, e gostaria de falar com relação à questão de licitações, essa questão das notificações, que teve uma fala aqui nesse sentido, de transporte escolar. Itamaraju, para se ter ideia, a gente recebe notificação constantemente nesse ponto. E a gente tem argumentado que é um município que tem quase 2.500 quilômetros quadrados de uma zona rural, de estradas vicinais, de quase 800 quilômetros quadrados. Desculpe, Lucilene, mas notificações com relação a quê? Transporte escolar. A quê do transporte escolar? Notificação que está alto, fora da razoabilidade. Então, a gente precisa compreender como, para se você ter ideia, um município com essa extensão territorial, onde a lei diz que nós temos que pegar um aluno, onde ele estiver, que nós temos que garantir educação para um aluno onde ele estiver. Então, isso é muito difícil, nós temos que cumprir a lei com relação à educação, a lei da razoabilidade, a lei de seguir todas as exigências. Então, a gente precisa encontrar uma saída. Não é um embate com o tribunal, mas nós precisamos encontrar uma saída para as nossas angústias de cumprir o que determina o tribunal, cumprir as leis federais, cumprir as leis municipais, todas as leis. Um outro detalhe, que era preciso que os inspetores estivessem aqui. Para se ter ideia, né, para os representantes do tribunal, nós tivemos 2 notificações solicitando todos os processos licitatórios, sendo que nós encaminhamos devidamente o processo licitatório, isso que aconteceu, 11 processos licitatórios foram solicitados. Ora, como é que nós vamos também conseguir cumprir a razoabilidade com relação a xerox, se eu já mandei todas as cópias do processo licitatório e eu vou ter que tirar novas cópias de todos os processos licitatórios? Então, são coisas assim que... Isso aqui é bom, viu, Caetano? Mas você que é prefeito e está lá no município de grande porte, que seu problema também deve ser muito triplicado do que o nosso, que é de menor porte. Então, assim, não vai resolver o nosso problema isso aqui. Porque o tribunal falou aqui, foi muito claro, que ele não tem como acompanhar, certo? Essa demanda nossa. Então, a gente tem que sentar o encaminhamento para quê? Nós não precisamos representar, viu, Dourado? Eu acho que não é necessário isso. Eu acho que uma boa conversa, não é o sentimento dos gestores que estão aqui, não é representar contra inspetor, porque se nós quiséssemos fazer isso, no passado, para se ter claro, e aqui quem está nessa região sabe disso... Te interrompendo aqui rapidinho, eu sei que... Mas o colega Dourado não falou em representar, ele falou em consultar. Não, ele falou que poderia na corregedoria, não foi isso, Dourado? Não. Foi você ali. Falou, sim. Eduardo aqui. Alô. Dourado falou em consulta. Não. Consultar. Antônio Dourado. Alguém falou, Luiz Eduardo, que poderia, no caso de Porto Seguro, se sentisse que era uma coisa pessoal, que poderia representar junto à corregedoria. Eu ouvi isso bem, eu estou errada. Então, eu acho que nós não estamos querendo isso aqui na região. Houve propostas no passado, porque, olha, Dourado, ninguém falou isso aqui, eu vou dizer agora. Existiu um movimento aqui no Extremo Sul, de todos os prefeitos, para que fizesse um movimento contra os inspetores, achando que a situação estava passando dos limites, certo? Então, nós precisamos ser verdadeiros aqui, que agora que é o momento, e precisamos encontrar uma saída. E a saída não é bater de frente com o tribunal, porque eu estou sentindo agora
A visão do tribunal mudou. Caetano conseguiu implantar essa mentalidade de que nós somos parceiros, nós queremos cumprir a legislação, o tribunal também quer cumprir o seu papel. Então, nós não temos que não tem que ter embate. Agora, temos que ter diálogos e, realmente, ter outras etapas para que os inspetores também nos expliquem o porquê de tantas notificações indevidas que a gente pode provar. Eu volto mais uma vez a insistir. Quando o presidente Paulo Maracajá, em parceria com o presidente da UPB, Luiz Caetano, decidiram por essas reuniões, em nenhum momento nós pensamos que o Tribunal de Contas é quem tem razão sobre todas as coisas. E eu, mais uma vez, repito para vocês, lá na sede, é impossível para nós, sem que nos chegue a notícia, saber de alguma coisa que está acontecendo, algum ruído que esteja acontecendo na ICE. Não tem como. Quando o doutor Eduardo falou sobre o corregedor, ele, na verdade, enfatizou que o tribunal tem uma estrutura aonde, se houver por parte de um dos servidores do tribunal uma conduta inadequada, esse corregedor vai agir. Quando eu coloquei o seguinte, gente, ao invés de ficar brigando com o inspetor, se eu tenho razão ou o inspetor tem razão acerca de determinada coisa, consulte o tribunal. Pode ser até por fax no 32308996. Então, muitos prefeitos ligam para mim diretamente. Muitos. Dourado, está acontecendo isso assim, assado. Qual é o certo? Qual é que eu faço? Porque o tribunal não tem interesse nenhum. Não, vou deixar você errar, para na hora de apreciar a sua conta, então. Não, o tribunal não tem interesse nenhum nisso. Absolutamente nada. Olha só. Em relação ao envio de processo de licitação às ICES, no que pese a gente ter já implantado o SIGA, cujos dados eletronicamente nos chegam, foi o primeiro ano, 2010. Então, vocês viram que, ainda no ano 2010, vocês encaminharam toda a documentação física. 2011, nós ainda estamos testando o sistema. Vários ajustes têm sido feitos. A gente tem recebido também a documentação física. Ontem, Vitor falou aqui, prefeita Quitéria, que os prefeitos precisam ficar atentos e perguntar para o seu controle interno. Eu tenho conseguido, quem presta conta, na verdade, é o prefeito. Eu tenho conseguido prestar contas? Prestar contas hoje é como? É o quê? É encaminhar o físico e o eletrônico. A gente ainda tem determinadas prefeituras que não têm entregue. Na data que entrega o físico, a documentação em papel, não alimentou ainda o SIGA. Ontem eu tive algumas ponderações aqui, e que todas elas eu tenho anotado para discutir lá. O presidente Paulo Maracajá adotou o sistema lá no TCM. Toda segunda-feira, quando chegamos lá, a primeira coisa que fazemos é uma reunião de trabalho, toda segunda. Então, o senhor já sabe que domingo não pode fazer farra até tarde, porque chegando pela manhã, vai ter uma reunião de trabalho com todos os coordenadores, todos, aonde todos esses assuntos são levados e discutidos. Então, sobre esse envio de dados, de processo de citações, é porque é o seguinte, na 1060, vocês se lembram? A resolução 1060 pede que seja enviado todas as vezes que há pagamento. Isso já está anotado, gente, tá? Nós vamos, de imediatamente, também fazer conhecer dos inspetores que, no que pese, nós vamos também, nessa reunião de trabalho, propor a alteração dessa resolução no que diz respeito a esse item. Mas, de imediato, antes mesmo de mudar a resolução, nós vamos falar para os inspetores, comunicar que não se faz mais
necessário cobrar isso, uma vez que já estão os dados registrados lá no SIGA, se você alimentou o SIGA, tá? Então, quem alimentou o SIGA já com esses dados, tem absoluta certeza que vai deixar de ser cobrado.